Jesus no Getsêmani. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Jesus ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma, Jesus disse para eles, está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus naquele momento ele só queria o apoio, ele só queria o ombro amigo, ele só queria ter os discípulos ali mais próximos dele, com ele, juntinho dele, apoiando ele. E Jesus falou para eles: olha, eu estou triste, é uma tristeza de morte, porque tudo ia acontecer naquele momento. Fica aqui comigo, ora comigo, vigia comigo. Versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, que é a morte, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é o quê? Então ele estava querendo dizer ali o seguinte: agora não é hora de dormir, agora é hora de vocês ficarem comigo. Ah, mas eu estou cansado, estou com sono. Tá bom, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Cadê o espírito que eu estou injetando em vocês? Esse tempo todo, com palavras, com ensinamentos, é para ficar orando comigo e vigiando comigo. E essa lição também é para nós, porque nós temos a obrigação de filhos, de discípulos, de co-herdeiros de uma herança, de uma salvação eterna, através da cruz, em Cristo Jesus. Se hoje nós temos acesso ao Pai, se hoje nós temos acesso ao reino dos céus, é tudo por causa do sacrifício do Filho de Jesus. Nós devemos tudo a Ele, tudo a Ele. E se nós não pudermos hoje vigiarmos o nosso comportamento, vigiarmos as nossas escolhas, as nossas atitudes, se nós não vigiarmos e não orarmos, nós certamente cairemos em tentação. Versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se o quê? E voltando achou o quê? Leia vocês aí. Outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam o quê? Olha para mim. Eles não se aguentavam. Eles não se aguentavam em pé, eles não conseguiam orar, eles não conseguiam ficar de olhos abertos, vigiando. Orando e vigiando é orando e vigiando mesmo, o local, tudo ali, atento ao que está acontecendo. Nem a dor de Jesus eles sentiram, eles tiveram sensibilidade zero. Olha, sinceramente, era para os três, um ao lado dele, o outro ao lado dele, o outro ali atrás, abraçando ele.
agarrado nele, apoiando ele. Mas nesse momento ele não teve apoio. Quando você deixa de orar, quando você deixa de vir à igreja, quando você deixa de colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, você está fazendo a mesma coisa que esses discípulos fizeram. Você está abandonando ele. Deixando-os novamente, Jesus foi orar, pela terceira vez repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda estão dormindo e repousando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor, o quê? Olha, se aqueles discípulos soubessem, pelo menos naquele momento, se eles soubessem que era a última chance que eles teriam até aquele ponto de estar com Jesus, porque Jesus ia ser levado deles. Tem pessoas que só dá valor quando perde. E tem pessoas que mesmo quando perde não dá valor. Além dele ser abandonado pelos seus discípulos, faltava um, o Judas, e era justamente o que vinha atrair ele. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, soldados com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões da onde? Do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado um sinal para os soldados: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Olha que loucura. Quando eu beijar ele, porque é escuro, né? Então ele deve estar no monte orando. Quando eu beijar, quem eu beijar, vocês podem prender, que esse aí é o Jesus que vocês querem morto. Vocês querem prender, querem destruir. E justamente ele chegou até Jesus e deu um beijo de Jesus. Como que uma pessoa que é escolhida por Jesus, que dorme ao lado de Jesus, que come no mesmo prato que Jesus, que caminha com Jesus durante 3 anos, não são 3 dias, não são 3 horas, 3 anos, já tem um laço ali de afinidade, de familiaridade, ele trai Jesus como ele traiu. E a história se repete. Às vezes a pessoa ela vem bem com Jesus, ela está bem na presença de Deus, ela está orando, ela está buscando, com lutas, quem não tem lutas, mas ela está firme, ela está aos pés do Cordeiro, ela está aos pés de Cristo, ela está firme na palavra e tal. Daqui a pouco aquela pessoa ela já não ora, já não vigia, já não busca, daqui a pouco ela está como Judas, beijando Jesus, dizendo que eu sou de Jesus, mas fazendo tanta atrapalhada, fazendo tanta coisa errada. E ele disse, versículo 49, salve mestre, e o beijou. Jesus porém lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha fora. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder?
Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco e ensinando, e não me prendestes. Ou seja, quem estava ali prendendo ele, quem estava ali açoitando, aprisionando, acorrentando ele, era o povo da igreja, eram os pastores da época, era ali os homens da igreja ali, os homens do sumo sacerdote, os auxiliares. Existe um demônio que opera nas igrejas, que opera no meio religioso, demônio, principados, desde a época de Jesus, que enganam milhares e multidões de pessoas, se vestindo, se trajando como pastores, atrás de um púlpito, em cima de altares, igrejas completamente cheias, mas são tudo impostores, não fazem a vontade de Jesus. Tanto seus líderes como seus seguidores, tudo na carne, beijando Jesus, adulterando, traindo, fornicando, na pornografia, na mentira, fazendo um monte de coisa errada. E existem os fiéis, os que negam a si mesmo, que renunciam às suas vidas neste mundo, os que morrem para esta vida. E no caso aqui, não eram o caso desses pastores dessa época aqui, que eram falsos pastores. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse, versículo 56, as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos, absolutamente quantos? Deixando o quê? Fugir. Bateu o que naqueles discípulos? Bateu o desespero, o medo tomou conta deles. Mas ser cristão é nos momentos difíceis permanecer com Jesus. Ser cristão é nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, ficar até o fim com Jesus. Não é porque as coisas não estão indo bem na empresa, no trabalho, no casamento, com os filhos, financeiramente, que eu vou virar as costas para Jesus, que eu vou fugir, que eu vou correr, ou vou culpar. É aí que eu tenho que buscar Ele, de todo o meu coração. E não foi o caso. Levaram Jesus para o pátio da casa do sumo sacerdote, do templo ali, bateram nele, cuspiram nele, tiraram as roupas dele, tudo ali. Os homens santos. Então, o que Jesus passou, a humilhação, o sofrimento, tudo que ele vivenciou ali, para chegar até a cruz, foi no intuito de hoje, você chegar aqui e falar: Senhor, me perdoa, tem misericórdia da minha alma, eu não quero mais fugir, eu não quero mais te deixar, eu não quero mais priorizar a minha vida sentimental, a minha vida material, a minha vida, seja o que for, eu não quero. Eu quero te seguir até o fim. E esses discípulos aqui, eles aprenderam essa lição, porque todos deram a vida por Jesus. Todos. O único que não foi morto, assassinado, foi João, mas que foi aprisionado até a morte. Todos morreram, mortes horríveis, porque eles foram até o fim, sem negar Jesus. Eles entenderam a lição,
que jamais eles poderiam ter abandonado Jesus naquele momento, que jamais eles poderiam virar as costas. Judas, eu não conheço o coração de ninguém, mas depois do que ele viu o que aconteceu, depois que ele entendeu o que ele fez, ele se enforcou. Tão arrependido, remorso, sei lá o que deu nele. Ele ficou louco. E ainda é perigoso ter sido salvo, sabia? A gente fala tão mal do Judas, né? Judas traiu Jesus, Maia Judas, esse traidor. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando morreu, foi ao inferno e pregou aos que estavam em prisões infernais. E aí, para que ele foi no inferno? Se não for para poder pregar o reino dele. Ainda teve outra chance. A questão é você. Você vai continuar, presta atenção aqui na palavra, fica de gracinha. Você vai continuar fugindo? Você vai continuar se escondendo? Ou você vai assumir Jesus na sua vida, não se importando com o que os outros irão dizer, mas se importando no que Jesus vai dizer? Vinde, benditos de meu Pai, vinde para o reino que está preparado desde as fundações do mundo. Continuando, depois que ele passou por todas as humilhações, que eu não vou ler, que é muito grande, depois que ele apanhou, foi humilhado, foi maltratado aqui pelos sacerdotes, aonde diz Jesus perante o sinédrio, ele foi entregue nas mãos de Pilatos, do governador da época, para ser julgado e morto, porque ele já tinha sido julgado e condenado pela igreja, ele já tinha sido julgado e condenado pelos pastores, agora ele teria que ser julgado pelo mundo, ele teria que ser julgado pelos ímpios. Capítulo 27. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra quem? Detalhe, leia vocês aí, quem entrou em conselho contra Jesus? Todos os que? Os principais sacerdotes e os anciões do povo, com a participação do povo, dos mais velhos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e entregaram ao governador, o Pilatos. Já estava julgado e decidido. Porque Jesus não trouxe para a igreja da época, ele não trouxe para o povo da época o que eles queriam ouvir. Ele trouxe a verdade acerca do céu, do reino de Deus. Ele não trouxe o que aqueles homens queriam ouvir. Ele trouxe a palavra da salvação. Versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus e disse: tu dizes, quem está dizendo é você. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, Jesus nada respondia. Então lhe perguntou o governador, o Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra sequer. Vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Jesus, ele estava ali perante aquele governo dos homens, perante aquela autoridade humana, como uma ovelha muda. Ali Jesus emocionalmente
Ele tinha emoções, é óbvio. Jesus também era humano. Ele nasceu de mulher. Ali Jesus já estava abalado emocionalmente, triste, por tudo que ele estava vendo, pela forma. Ele sabia que ia morrer na cruz, mas a forma, a traição em cima de traição. O próprio povo, os anciões, os mais velhos, os pastores, os discípulos, todos abandonaram ele. Então nós temos que entender o que Jesus passou, nós temos que entender o que aconteceu. Não é só chegar na igreja, Jesus morreu por mim, então eu quero um carro, quero uma casa, quero dinheiro, quero prosperar, quero uma vida mudada. Mas peraí, e a sua o quê? Que eu comecei a reunião falando aqui? Sensibilidade, de entender o que ele sofreu, para que você fosse aceito. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia, o governador sabia, que por inveja o tinham o quê? Entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, a mulher do governador mandou dizer a ele: não te envolvas com este justo, porque hoje eu tive um sonho, muito sofri por seu respeito. Os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo e que pedisse Barrabás e fizesse morrer a quem? A Jesus. Então, por detrás ali, no meio da multidão que estava perante o tribunal era tipo céu aberto assim, estava lá o governador, estava Jesus, estava o Caifás, o sumo sacerdote, e o povo tudo lá embaixo assim, e lá embaixo um monte de pastor lá embaixo, sumo sacerdote lá embaixo, no ouvido do povo, é para escolher Barrabás e dizer morte a Jesus. Pareciam uns demônios, um bando de demônio. Então o governador ainda queria soltar Jesus. Repito, Jesus poderia vir a morrer, mas não precisava ser daquela forma. Traição, abandono, rejeição. Então quando você está na igreja hoje, e você fica de mimimi, o irmão não me deu bom dia, a irmã não falou comigo, o irmão não me abraçou. Jesus passou por tudo isso e ainda disse para o Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É muito bom receber um abraço, é muito bom receber uma boa tarde, um bom dia, boa noite, mas eu não estou aqui para isso. Se quiserem me dar bom dia, boa tarde, um abraço, tudo bem, mas se não quiserem, eu estou aqui na igreja, é para buscar a presença de Deus, é para buscar o Espírito Santo, é para buscar uma palavra verdadeira, que preencha a minha alma. Eu não estou aqui para festinha, eu não estou aqui para balada gospel, para arraiar de Jesus, eu não estou aqui para dançar na discoteca, do jogo de luz, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para me sensibilizar com Cristo. A vida lá fora das pessoas já é no material, já é no dia a dia, é um mundão. Quando eu venho para a igreja, eu venho para alimentar o meu espiritual, não o meu ego. Eu não venho aqui para alimentar minha pompa, o meu ego. Eu venho aqui para buscar Deus, a presença de Deus. Mas se quiserem me cumprimentar, amém, tá bom, é questão de educação. Mas se não quiserem, eu venho aqui para dobrar os meus joelhos para o meu Senhor. Mas tem pessoas que não, quer ser o centro das atenções. Todos têm que lhe cumprimentar, todos têm que lhe abraçar, todos têm... vai aprender com Jesus, vai aprender o que é sofrer com Jesus.
versículo. Fala direito aí, qual é o versículo? De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás! Barrabás era ladrão, era assassino. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? O povo gritou o quê? Seja o quê? Perguntou Pilatos: que mal fez ele? Olha só, quem estava defendendo Jesus era o pastor? Era o sumo sacerdote? Eram os velhinhos? Hein? Era o povo dele? Quem estava defendendo ele? Eram os discípulos? Quem estava defendendo ele? O governador de Roma. Ele foi traído pelo próprio povo. Porque o demônio naquela época já tinha tomado conta da igreja. Para fazer o que fizeram com ele, só podiam estar cheio de demônios. Não é normal isso não? Você acha que homens de Deus iam fazer o que fizeram com Jesus? De jeito nenhum, estavam tudo cheio de demônios. A igreja da época já estava dominada por Satanás. Ai, bispo, olha, quando uma pessoa chega para mim e fala assim: ai, todas as igrejas são de Deus, eu falo: você é um idiota. Você é um idiota. Fique com essa opinião, seu idiota. Não, porque fala de Jesus, porque fala de Deus, porque canta as mesmas músicas. Você é um idiota. Deus, ele só está onde está a palavra. Deus só está onde está o evangelho, onde está a renúncia, onde está a cruz, onde está a entrega, onde está o arrependimento, onde está a mudança de quê? De comportamento. Não é porque é a igreja que Deus está ali, não. É óbvio que não. Como não estava aqui, Deus não estava nessa igreja aqui. Porém, cada vez mais clamavam, mais e mais, seja o quê? Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, ele lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso com vocês, se virem. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. E caiu mesmo, hein? Um dos povos que mais sofreu na terra foi o povo quê? Judeu. Ou não? Maldição sem causa? Que tanto perseguição contra os judeus? Que tanto antissemitismo contra os judeus? Que tanto que esse povo foi perseguido, foi expulso da terra deles, sofreu na mão do Hitler lá? O que tanto esse povo até hoje sofre? Aqui, ó. Maldição sem causa não se cumpre, meu irmão. Essa é a verdade. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, após haver açoitado a Jesus, entregou-lhe para ser o quê? Crucificado. Jesus sofreu na mão dos sacerdotes, sofreu na mão depois dos soldados romanos. Então hoje o nosso viver tem que ser para Ele, porque o que está em jogo aqui é a nossa alma. O que está em jogo aqui é para onde nós iremos após a morte. O que está em jogo aqui não é só conta bancária. O que está em jogo aqui não é suas conquistas de materiais. O que está em jogo aqui não é a sua felicidade emocional. O que está em jogo aqui é quando você fechar os olhos, para onde vai tua alma? Ele passou por tudo isso para
resgatar, para salvar o máximo de pessoas possíveis. Vamos ler mais um pouquinho, 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte de Roma, ali, da cidade ali, os ricos, os lordes, os poderosos, mulheres, homens, a corte, despojando das suas vestes, deixaram ele nu, cobriram-no com manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, como se fosse um pedaço de osso, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, cuspindo nele. Tomaram o caniço e batiam-lhe na cabeça com osso, para os espinhos enterrar na cabeça para não cair. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser o quê? Crucificado. Tudo foi muito rápido, desde o monte, aonde os discípulos não vigiaram, não oraram com ele, mas dormiram, desde a traição de Judas, do beijo que selou a traição, desde os sacerdotes levando ele lá para a igreja, lá, e bateram nele ali, ó. Foi tudo muito rápido. As coisas acontecem muito rápido. Quantas pessoas que você já amou, seja um filho, seja uma filha, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, um ente querido, um amigo de trabalho, quantas pessoas que você já amou e hoje já não estão mais entre nós, partiram, morreram, acidente, morte natural, de uma doença gravíssima. A vida é isso aqui, ó. Você quer que a sua vida termine você traindo a Jesus? Virando as costas como eles fizeram? Ou você quer partir dessa vida aqui aos pés dele, adorando e buscando e servindo a ele? Como que você quer partir? Porque acontece de repente. De repente. Versículo 33. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber, é óbvio que não quis. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, assentados ali, o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei, Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz, não é você o Filho de Deus? De igual modo, os principais, de novo, veio esses malditos aqui, de novo, os principais o quê? Com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. E zombavam de Jesus. Aí você vem me dizer que todo pastor é homem de Deus? Todo sacerdote é de Deus? Toda igreja é de Deus? Vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus. E ainda diziam: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados o quê?
com ele. Olha a humilhação que ele passou. E ele precisava ter passado por aquilo ali? Ele precisava ter passado por tudo isso? Não precisava. Ele era filho de Deus, morava no reino dos céus. Mas a Bíblia diz que ninguém tirou a vida dele, ele deu. O pai chegou para ele e falou: meu filho, eu tenho uma missão para você na terra. Pode contar comigo, meu pai. Eis-me aqui. Ó, você vai passar por isso, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. Não tem problema não, eu vou. Ele deu a própria vida, ninguém tirou. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre o quê? Toda a terra. Por quê? Escuridão. Trevas é escuridão. Tudo ficou escuro. Tudo ficou escuro, como se fosse a noite. Não era algo normal. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Salmos, que os touros de Barzã, que são os demônios do inferno, rodearam a cruz ali e faziam festas. Essas pessoas que passavam por Jesus, zombando, escarnecendo, estavam cheias de demônios. Cheios de demônios. O inferno inteiro se levantou para festejar, porque eles não sabiam do plano de Deus. O inferno pensava realmente que era a derrota de Deus. Era a derrota de Deus. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que o quê? Porque a trajetória da vida dele inteirinha, Deus sempre esteve ao lado dele. E nesse momento Deus, ele procurou o Pai e não achou, não viu. Imagine a dor de Deus, de ver Jesus naquela situação, o filho dele naquela situação. O pai não conseguiu, essa é a verdade, ver o filho dele passar por tudo aquilo ali. E passou tudo isso por mim e por você. Muito triste. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele está chamando por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e lhe deu a beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, entregou a alma dele. Eis que o véu do santuário, lá na igreja, lá na igreja do sumo sacerdote, dos que mataram ele, se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, os cemitérios, muitos corpos de santos que tinham sido mortos, que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, tudo o que acontecia, ficaram possuídos de grande temor, de medo, e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam a Maria Madalena, a Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. E aí nós sabemos o restante da história, que Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então é essa sensibilidade que Deus quis trazer para vocês hoje. O meu filho morreu por vocês em vão? O meu filho deu a vida na cruz do Calvário por todos vocês, para vocês continuarem
virando as costas para Ele, fazendo a sua própria vontade. Então, por Jesus, você tem que largar tudo. Largar o tudo. Para viver o tudo, você tem que largar tudo. É assim que funciona. Largar mentira, largar prostituição, largar essa vida alienada com respeito às coisas de Deus. Qual o problema em seguir a Deus? Qual o problema em vir para os cultos? Qual o problema em participar da ceia? Qual o problema de você ser um cristão verdadeiro? Não tem problema nenhum nisso. Você só aprende coisas boas. Mas o diabo quer tirar você da presença de Deus. O diabo quer tirar você do caminho de Deus, que nem tirou Judas. Satanás quer tirar você do propósito de Deus na sua vida. Quer encher de pessoas em sua volta com conversinhas impróprias, com conversinhas mundanas, diabólicas, para minar a tua fé. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, porque essa vida é como um estralar de dedos, ela acaba. Então nós temos que estar com Jesus. E não é de longe não, nós temos que estar de perto. Então nós viemos hoje aqui nessa sexta-feira da paixão para dizer para Ele: nós queremos o Senhor, nós te amamos. Quem entendeu a palavra de hoje? Então não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Ele. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender a servi-lo, a Ele, não a si próprio. E para isso você tem que largar tudo. O que é que está te separando de Deus? Larga isso. Larga isso. O que está te separando de Deus, pode chegar uma hora que você não vai ter como voltar mais. Pode chegar uma hora que você foi tão longe, que você não vai conseguir voltar mais. Fica de pé em nome de Jesus. Então gostaria de convidar as pessoas aqui na frente, mas não é todo mundo não, até porque tem muita gente, não é todo mundo não. Eu gostaria que viesse aqui na frente somente as pessoas que dizem: eu não quero largar Jesus. É como se hoje Jesus estivesse aqui pedindo para vocês: orem comigo um pouco, me façam companhia. Vai ter aqueles que vai ficar o quê? Dormindo, não está nem aí pelos sentimentos de Jesus. E vai ter aqueles: não, meu Senhor, eu fico do seu ladinho, eu fico com o Senhor, vou ficar contigo, eu te amo. Até porque tem pessoas que estão na igreja, não é por Jesus, é por elas. Agora aqueles que estão na igreja, fazem parte de um corpo, por Jesus, pode cair o mundo em volta delas, elas não são atingidas, porque elas não vivem para elas mesmas, ela vive para adorá-lo, para servi-lo e para glorificá-lo. Então há uma diferença muito grande daqueles que estão com Jesus e se importam com Jesus, e daqueles que estão com Jesus, mas dormem, não se importam. Então aqui é só para quem vai orar com Jesus, para quem vai vigiar com Jesus, para quem vai adorar Jesus. Agora você vai buscar Jesus, você vai dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto você precisa dEle. Quem entendeu? Levanta a mão. Amém?
encosta essa mesa ali na escada ali, ó, mais para trás. Só vai vir aqui na frente do altar as pessoas que vão agradecer a Jesus pelo sacrifício da cruz. Diga graças a Deus. Hoje é um dia de agradecimento. Agradecer por Ele ter entregue a vida dele na cruz por você. Então, por favor, pode vir aqui na frente.